Olá e bem-vindos a mais uma edição do London Direct. Os dados do PIB do Reino Unido ficaram piores do que o esperado. E isso tem uma importância ainda maior, pois estamos chegando perto do dia da eleição. Para saber mais sobre esses números, fui conversar com Craig Erlan, da Oanda. Craig, você pode nos contar quais são os pontos altos e baixos desse anúncio do PIB? O ponto mais baixo é que ele ficou bastante abaixo do que nós esperávamos, abaixo de 0,6%. Nós esperávamos 0,5% e os dados registraram 0,3%. Os dados headline não irão favorecer o Partido Conservador. Certamente isso não será positivo para o governo de coalizão, do ponto de vista dos conservadores ou do Partido Liberal Democrata nesse sentido. Quando analisamos os dados de perto, podemos ver que a produção contribuiu com menos 0,1% para os dados do PIB, puxados para baixo também pelo setor de mineração, o que sugere que os preços das commodities tiveram grande importância nesses dados. Quando analisamos os dados de serviços, que contribuíram 0,41% para os dados do PIB, abaixo do 0,9%, ficaram mais negativos. E para falar a verdade, a minha maior preocupação, do meu ponto de vista, é o tamanho da contribuição dos dados de serviços nos números do PIB. 78,4% da economia britânica no momento está sendo impulsionada pela indústria de serviços. Isso sugere que há um grande desequilíbrio no Reino Unido no momento. Se houver uma pequena desaceleração no setor de serviços, como aconteceu no primeiro trimestre desse ano, isso tem um grande impacto negativo nos dados do PIB. Se analisarmos o lado positivo, por outro lado, eu não sei realmente do que as pessoas estão reclamando. Sim, ficou mais baixo que os outros trimestres do ano passado, mas ainda assim é um crescimento de 2,4%. É um crescimento mais rápido que o dos Estados Unidos, mais rápido que o da zona euro. Esses números do PIB estão fortes, apesar de terem ficado abaixo das expectativas. E eu acho que temos que ser gratos por termos esse crescimento forte, enquanto outros países estão com crescimento muito fraco e até mesmo recessão e altos níveis de desemprego. Todos os políticos apontam rapidamente para o fato de que os preços baixos do petróleo foram basicamente um corte de taxas para todo o país. Mas por que os consumidores não estão gastando? Eu acho que há alguns motivos que explicam isso. Primeiro, sim, potencialmente há menos gastos no primeiro trimestre do ano, porque as pessoas estão se recuperando do período do Natal. Também a mentalidade mudou desde a crise financeira. Antes da crise financeira, se você tivesse um pouco de dinheiro sobrando, você gastava. Se você tivesse um cartão de crédito, você gastaria esse dinheiro com seu cartão. Sem poderem pagar aluguel, não conseguindo pagar suas contas, tendo que sair de suas casas. Isso faz com que as pessoas tenham medo. Eu acho que o que estamos vendo agora, nesse período de recuperação, é que as pessoas não estão querendo necessariamente gastar seu dinheiro extra. As pessoas não querem gastar com cartão de crédito porque elas têm medo das possíveis repercussões se tivermos outro período de recessão. E as pessoas não se sentem mais tão seguras em seus empregos como era anteriormente. E isso faz com que elas não gastem seu dinheiro. Nós provavelmente veremos mais desalavancagem, pagamento de dívidas, mas ao mesmo tempo as pessoas estão guardando dinheiro para os períodos turbulentos. Eu não acho que isso necessariamente vai continuar. Eu acho que nos próximos trimestres, os gastos irão aumentar. As pessoas estavam poupando dinheiro no primeiro trimestre, mas irão gastar um pouco mais no segundo e no terceiro. O tempo está melhor, e quando o tempo está melhor, as pessoas vão para a rua. O sol está brilhando, as pessoas ficam mais disponíveis para gastar seu dinheiro, especialmente se elas guardaram dinheiro para uma ocasião especial. Não podemos ignorar o fato de que estamos chegando no final da campanha eleitoral. Você acha que o eleitor médio se importa se a economia britânica cresceu 0,3% ou 0,6% no primeiro trimestre do ano? Eu acho que depende de que jornal você lê. Alguns jornais terão uma inclinação mais positiva. Eles dirão, o crescimento de 2,4% no Reino Unido ainda é forte. Isso é algo que deve ser invejado por outros países. Isso mostra que a recuperação econômica está forte. Não importa se o primeiro trimestre foi um pouco mais lento. Ou você pode ler os jornais e dizer, ainda temos um desequilíbrio na economia. Nós temos contratos de 0 hora. O NHS, o Sistema Público de Saúde, ainda está sob pressão. Realmente depende do que é importante para o eleitor. E as pesquisas mostram que os eleitores não estão necessariamente preocupados com o argumento do crescimento econômico. O David Cameron já falou sobre o forte crescimento econômico do Reino Unido. Baixos níveis de desemprego, 5,6%. As pessoas não foram seduzidas por esses argumentos desde o início da campanha eleitoral até agora. Sua colocação nas pesquisas não melhorou, o que sugere que as pessoas não estão preocupadas com isso. O candidato que melhorou nas pesquisas foi o Ed Miliband, porque ele está falando
falando sobre a crise do custo de vida. Ele está falando sobre o NHS. Ele está falando sobre os contratos de 0 hora. E parece que essas são as questões com que as pessoas se importam. E eu acho que o motivo para isso é porque não importa o quão altos estejam os níveis de empregos, ou quão baixos estejam os níveis de desemprego. Não importa o quão rápida seja a taxa de crescimento da economia. Se você não está sentindo os benefícios disso, esses números são irrelevantes. Você acha que eles são inventados. Você acha que eles estão errados. Você acha que eles estão sendo distorcidos para favorecerem uma economia que, na verdade, não está com a performance tão boa. Realmente depende de que jornal você lê. Por último, vamos falar sobre as implicações na Libra. Houve um sell-off da Libra há algumas semanas por causa das incertezas da eleição. Ela tem subido desde então. Como você acha que a Libra irá ficar até a votação? Nas últimas semanas, nós tivemos um rally da Libra. Nós estamos em um nível interessante, agora que passamos do nível 1,52 diante do dólar. Eu acho que boa parte do enfraquecimento da Libra nas últimas semanas tenha sido causada pelo Banco da Inglaterra, pela dúvida sobre a próxima mudança nas taxas, se poderia ser um aumento ou um corte. Eles disseram na ata da última reunião que a próxima mudança será um aumento. Então eu acho que isso está oferecendo algum apoio à Libra, especialmente após o forte sell-off que aconteceu nos meses anteriores a isso. Agora estamos a uma semana das eleições. Normalmente antes das eleições, essa incerteza pode pesar sobre a moeda e pode pesar sobre as ações. E eu não ficaria surpreso se isso acontecesse. Não é apenas a incerteza sobre quem vai vencer as eleições. O Partido Trabalhista e os conservadores estão empatados. É a eleição mais apertada em mais de 100 anos, como alguns estão dizendo. Um governo do Partido Trabalhista fará as coisas de maneira bem diferente que o Partido Conservador. O governo conservador está oferecendo um plebiscito sobre a União Europeia, o que poderia ter sérias implicações para os negócios no Reino Unido. Mas, novamente, um governo do Labour, do Partido Trabalhista, ou do SNP, terá uma perspectiva bem diferente sobre as coisas se comparados a um governo do UKIP, ou do Partido Conservador, por exemplo. O que eu acho interessante é que, quando analisamos os gráficos, o Price Action subiu para acima da média simples de 20 semanas pela primeira vez desde o meio do ano passado. O Price Action acabou de subir para acima da média simples de 100 dias novamente desde o meio do ano passado. Você poderia dizer que o que normalmente vemos antes das eleições é a incerteza pesar sobre a Libra. O que você tem que fazer é olhar os dados técnicos para, talvez, sugerir que as pessoas estejam apostando mais na alta da Libra antes das eleições. Talvez nós não vejamos toda essa incerteza pesar tanto na moeda quanto pensamos inicialmente. Obrigado ao Craig por compartilhar sua opinião. Fique ligado na Dukascop TV para mais entrevistas e análises. Até mais!